Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós iremos fazer a leitura do capítulo 8 da carta aos Hebreus, continuando assim a leitura da Bíblia. E nesse caso é de trás para frente que a gente está lendo. Bom, então vamos lá. Cristo, sumo sacerdote da nova aliança. Eis então o tema capital da nossa exposição. Tal é o sumo sacerdote que temos, que se sentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele é ministro do santuário e da tenda verdadeira, erguida pelo Senhor e não por mão humana. Na realidade, todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dádivas e sacrifícios. É necessário, pois, que também tenha algo a oferecer. Na verdade, se Cristo estivesse na terra, não seria nem mesmo sacerdote, pois já existem os que oferecem dádivas de acordo com a lei. Estes estão a serviço daquilo que é representação e sombra das realidades celestes, como foi dito a Moisés quando estava para executar a construção da tenda. Vê fazer tudo segundo o modelo que te foi mostrado sobre a montanha. Agora, porém, Cristo recebeu um ministério superior. Ele é mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. Pois se a primeira aliança fosse sem defeito, não se procuraria substituí-la por uma segunda. De fato, Deus repreendeu-os, dizendo: Dias virão, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os conduzi pela mão, para fazê-los sair da terra do Egito, pois eles não permaneceram fiéis à minha aliança, e eu me desinteressei deles, diz o Senhor. Eis a aliança que firmarei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as gravarei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém mais precisará ensinar o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, pois todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque terei misericórdia das suas culpas e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim, ao falar em nova aliança, declarou antiga a primeira. Ora,
O que se torna antigo e envelhece está prestes a desaparecer. Bom, então esse capítulo ele é bem pequenininho, né? É só um texto, mas nem por isso ele não não está cheio de é, conselhos e, e de certa forma revelações, ahm, porque se você no dia de hoje fizer um pouco de exercício com todos os recursos que você tem para recorrer à decomposição e à associação de si mesmo perante a isso, de uma certa forma é, sentimentológica, eu diria, né? Ah, você vai ver que no passado, né? No passado, quando eu digo no passado, a gente refere-se ao tempo da Bíblia, o tempo o qual os profetas escreveram essas mensagens. Eles escreveram para pessoas como nós, né? Seres humanos, seres que se colocam em frente a, ao autoconhecimento de uma maneira muito distinta de todas as espécies. Então, a pergunta é: por que nós somos tão diferentes e ao mesmo tempo somos tão parecidos? Por que que existe essa, esse lado de diferenciação? Né? Por que se instala em nós esse empreendimento? Né? Quando a gente observa isso, a gente tenta descrever isso como consciência, né? E aí a gente chama isso de até mesmo consciência do Criador. Mas ninguém nunca conseguiu saber se um rato ele não tem consciência do Criador. E a verdade é que tem, né? Todos nós temos consciência do Criador, todas as espécies, porque o sentimento ele é esse caminho, né? O caminho daquilo que conduz da criação para a continuação dessa criação, né? Então todo o gozo da vida, né? Todo o esplendor da vida é uma certeza de que existe um Criador nessa nossa vida. E o gozar, de certa forma, é o ato de doar, né? Você ver que é, esse, essa realização de doar, né? Coloca para nós um despreendimento. Só que quando a gente né, oferece essa doação, a gente meio que sacrifica aquilo que seria de posse nossa, né? Aquilo que nos preveniria, né? Mas por que que nós fazemos isso, né? Qual que é o motivo desse despreendimento, né? De alguma forma, a gente
olha para o outro e se coloca no lugar dele. E quando a gente doa, a gente se desprende para o outro, a gente exercita esse universo de você se conectar de uma maneira mais profunda com as necessidades do próximo e até mesmo enxergar que essas necessidades de alguma forma existem em você. E se por acaso alguém puder te ajudar, se você ajuda alguém, muito provavelmente alguém um dia vai te ajudar perante o acorde que você emite. Né? Existe essa relação de cenas, né? Então, o que que isso quer dizer? Você é um polo que atrai, né? E desse polo que atrai, você atrai vários tipos de espécies, né? E o que que é espécies nesse sentido? Espécies, né, vamos dizer assim, são necessidades de adequação para o indivíduo estar em Deus. O que que representa estar em Deus? Representa estar em equilíbrio, em aliança, né? Quando você vai fazer uma receita, você sabe que existe o equilíbrio do sal, do alho, do cozimento, do fogo, e tudo isso em equilíbrio chega a um estado de graduação onde vai proporcionar um diálogo, uma aliança nobre, ou seja, aquilo vai ganhar uma nota de excelência. Aquela receita vai ganhar um nome e vai fazer uma função em todos aqueles que provarem dessa receita. Eles vão se encantar com essa receita porque ela está perfeita. Não há o que reclamar dela. Se alguém reclamar dela, estará mentindo e pagará pela mentira. Você já ouviu, né? Você já provou alguma coisa da natureza imperfeita? Uma maçã, uma banana, alguma fruta imperfeita? Não. E, e se eu te disser que você é uma fruta, né? E aí o que que acontece? Todo o relacionamento dessas perfeições que são dadas pelo trabalho das espécies em busca de especialização, ou seja, em busca de Deus, do gozar, do estar adequado, do equilíbrio ou da aliança, é, são desafiadoras e isso é viver. Então, o que é viver? É buscar aliança. Você está vivendo? Você está buscando aliança? Sim. Então, você vai para o céu, né? De verdade. Só que o que que acontece? Assim como as frutas, elas se dividem, né? Pelo, pelas possibilidades delas serem arrecadadas, ou seja, serem colhidas e utilizadas para o bem de alguns, nós também.
E nós, nesse, nesse trabalho de Cristo, sumo sacerdote, nova aliança, nós sumamente é, somos descarregados ao, uns aos outros. E essa descarga, né, ela coloca algumas exigências para os outros. É aquilo que a gente chama de recepção adequada. Por quê? Porque nós nunca seremos capazes de estragar a aliança de alguém com Deus. Nós não temos esse poder. Por quê? Porque se a pessoa nos receber de forma adequada, nós acrescentaremos instruções para a pessoa chegar à receita de Deus ou estar em Deus, né? Não há como um ser atrapalhar. Só que veja bem, é, hum, quando houve a primeira aliança, né, o que aconteceu? Né? Ela não deu tão certo assim, né? Mas por que não deu certo? Porque houve uma certa é, é, um afastamento do Senhor de alguns, né? Ou seja, vamos dizer que o desvirtuar, né, dessa comunidade, vamos dizer assim, né, é, conduziu os seres a, a não a não procurarem o aperfeiçoamento dessa aliança, o mantimento dessa aliança. Vamos dizer assim, Deus fez uma aliança, né, com o povo, mas o povo não conseguiu manter essa aliança. É como se eu dissesse para você, essa é a receita do pão. E aí as pessoas elas não conseguiram fazer ela constantemente. Aí na segunda aliança é como se Deus dissesse assim: ó, se vocês não conseguem fazer o pão por si sós, nós vamos fazer uma padaria para todos, né? Entendeu? Então, aí a padaria, ela é uma nova aliança, né? Se vocês não dão conta de fazer o pão nas suas casas, então o trigo vai para a padaria, não vai mais para suas casas. Vamos dizer assim, né? Só para a casa daquele que faz pão. Você está entendendo? Pode parecer estranho, mas não é não. Porque eu estou falando de uma coisa que é do dia de hoje, mas imagina naquela época quais eram as receitas diárias das pessoas. Presta bem atenção, né? Ahn, Se você tem um rebanho para a comunidade, né? E aí você tem o trabalho de cuidar do rebanho e o cuidar do rebanho, ele requer um apuramento diário de entregar para o rebanho, né, aquilo que o rebanho pede. Para quê? Para que o rebanho gere uma aliança com o criador do rebanho.
Então, perceba que o olhar do Criador sobre o rebanho se excelente fica pelas análises e descobertas daquilo que o rebanho pede. Só que o Criador ele não sabe falar a língua do rebanho. Ele não sabe. E sabe o que ele faz? Ele encontra a fórmula de saber. Fazendo o quê? Pesquisando. E ele está sempre pesquisando. Por quê? Porque ele não tem certeza de saber o que o rebanho quer. Então, o Criador está sempre oferecendo aquilo que ele acha provável que o rebanho quer, mas nem sempre ele acerta, esse Criador de rebanho. Tá, mas ele poderia acertar? Poderia. Sabe por quê? Porque o rebanho, ele não tem a consciência do Criador. Se o Criador oferecer alguma coisa que ele tem certeza que é irrecusável para o rebanho ele logo esquece do que ele queria e passa a querer aquilo que é irrecusável. Vamos dizer, dinheiro para nós. Entendeu? Então é isso, né? Veja só, a aliança, por que Deus não fica dando dinheiro? Ó, por que o Criador não fica dando só o que o rebanho quer? Porque isso é a arte de ser criador. É encontrar-se cada vez mais intimamente com o rebanho, de forma a quase se converter a um gado e falar na linguagem do rebanho e descobrir verdadeiramente o que o rebanho quer, porque é o rebanho. E quando o Criador consegue isso, é como se ele tivesse conectado com todo o rebanho e ele conseguisse escutar pelo Espírito tudo que o rebanho dele quer, não importa quantas cabeças. Então, caraca, né, cara? Que forte, né? E imagina só, nós seres humanos conseguimos ser criadores de gado. E nós temos a chance de conseguir a vitória de ser criador de semelhanças a partir de uma união que é sagrada e consegue conduzir por Deus, pelo Espírito de Deus, uma nova aliança com Deus que desencarna de nós uma parte, uma parcela, né? Uma doação, eu diria, né? Algo que é muito precioso para nós. Tanto é que a gente prefere jogar fora do que sair dando para qualquer um. Eu tô falando a matéria-prima mesmo. Você tá entendendo? Que é uma coisa sagrada, é a luz da vida. É o meio de se formar. Só que firmarei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente
e gravarei no seu coração e serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Como assim, né? Gravar em seu coração. É, olha só. Então, quando o Criador ele, ele se torna o rebanho, ele se conecta tanto com o rebanho, ele vira um homem rebanho, né? Vamos dizer, um homem rebanho, né? A gente chama de pastor, né? O pastor das ovelhas. Então, veja só, né? É... E aí, nós temos pastores? Nós temos criadores, padres, né, que criaram a igreja, né, que fundaram a igreja sobre é, o, o sobre o a, a, a aliança com Deus, né, para preservar isso. Temos. Então, qual que é a dúvida, né, da existência de um Criador se você está perpetuamente sabendo disso, né? A questão é que a gente tem medo. E a gente não tem medo de Deus, o invisível. Não, a gente tem medo do Criador que é visível para nós, que é o nosso visível. O invisível não nos dá medo nenhum, não. Nos é até curioso. A gente até olha assim de. Deixa eu ver assim, eu tô curioso. Eu vou pecar aqui para ver se a minha curiosidade é sanada. Por que você tá pecando? Não, porque eu não tenho medo desse Deus que eles falam. Eu tenho medo desse Criador aí, ó. Qual o Criador? O padre, o pastor. Por quê? Porque eles representam uma sinalização na sua consciência. Porque eles se instalam nas instalações dos programas ativos de é, de ordenação e administração desse dessa dessa forma de viver e lembrar dessa forma de viver nessa é, sociedade, né? É, nessas formas de dar postura para a comunidade, né? Uns para os outros. Então, olhai e vede todos, pois todos são um com o Criador e todos você pode ser, né? Você é parte desse tudo. Então, isso quer dizer, é um tecido, né? E para esse tecido dar certo, estar funcionando, é necessário de você, né? Nesse sentido, certo? Ahn, então, tá vendo o que que acontece? Tudo que a gente assimila no exterior vai para o interior e se instala no interior dependendo da força, do contraste, da ordem e, e associação artística que emana-se e trabalha nessa emanação, até mesmo dando ordens
para que você possa ver, né, de certa forma, até mesmo se vendar-se perante ou até mesmo se escalar em força, né, ganhar força para aceitar tudo isso. Porque, veja só, é, existe o conhecimento, né? E o conhecimento ele salva. Mas por que o conhecimento salva? Porque o conhecimento ele vem do sacrifício. E de certa forma, se você tem o conhecimento, você não precisará se sacrificar da mesma forma. Ou seja, você tem uma salvação. Só que quantos conhecimentos a gente já não tem na figura de Jesus Cristo? Se não todos, né? Então, todos os conhecimentos, eles estão na figura de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele é o Filho do Criador e nós precisamos ser como Jesus Cristo, como Filho do Criador, para ganhar a salvação eterna, né? Pois ele é o conhecimento, ele é o que tem todo o conhecimento, é dele, né? Então, por que as pessoas dizem, eu me entrego para Jesus, né? Ou seja, né, eu eu sou como eu quero ser como Jesus, né? Eu me converto, né? Só que cá para nós, isso é uma forma cerimonial. Funciona? Funciona. Assim como um pão funciona para o seu estômago se desassociar com os nutrientes que vão ser enviados para a corrente sanguínea e vão ser depositados na célula. E esse depósito vai manter as células em atividade, porque as células vão se excitar até que seja consumido todos esses nutrientes da decomposição desse pão que fez vida, o pão vivo. Tudo que você faz, né, consome nutrientes e todo o excesso de nutrientes consegue de alguma forma ser depositado no seu organismo. Só que acontece que esse depósito ele tem várias faces. E geralmente essas faces elas não são faces faces saudáveis, faces do Filho de Deus. Não é à toa que o jejum lembra Jesus Cristo, porque não há recomendação para você depositar excessos, não fazem bem. Porém, essa quando você consome essa cerimônia, você de alguma forma sempre itera esse esse alimento, né, cerimonial que recorda, por exemplo, o sacrifício de Jesus Cristo que representa
para nós a figura do Filho de Deus como um rebanho para o seu Criador, né? Como os carneiros para o seu pastor, né? As ovelhas, né? Para o seu pastor. E veja só, vamos ver aqui, ó. O pastor que cuida das ovelhas, ele faz vários testes para aprender a linguagem das ovelhas. Ele não sabe tudo. E isso lhe faz pesquisar constantemente. Só que ele tem algumas certezas. A cerimônia desse pastor para as ovelhas traz para as ovelhas um alimento verdadeiro. Algo que é um papel de pai, de mantedor, de segurança, de amizade, de tudo que elas precisam. De toda satisfação surge a cerimônia do pastor. Eu sinto pena das pessoas que evoluíram de tal forma para que a gente não pudesse ter isso em abundância nas nossas vidas. E fosse obrigado a ver toda uma decomposição para fazer força para ver essa verdadeira paz, o pasto, a verdadeira relação do presente de Deus para nós. O resto tudo é uma ilusão de poder, que nós vivemos soterrados nelas, mortos, porque não podemos nem sequer dizer que estamos vivos se não somos assaltados, somos vendados. Somos levados para um laboratório para ser incriminado e adoecido, pois não podemos aparecer que vivemos. Infelizmente, cara. Eu sei que você não acha isso, assim como as várias máquinas que são levadas a crer que estão vivas, mas elas só são máquinas mecanicamente buscando as suas manutenções, né? Obediências. Tá. E aí o que acontece? A cerimônia de um pastor das ovelhas, ela não é estudada. Ela não é nada disso. Ela é a vontade do pastor de saciar as ovelhas. Tá entendendo? A vontade do pastor de saciar as ovelhas faz com que o pastor cerimonie, cante, fale, ouse, faça várias alegrias com as ovelhas, carinho, leva as ovelhas, anda com as ovelhas, chama as ovelhas. Cara, as ovelhas, elas não vão para o médico, elas não precisam de ir para academia, elas não choram porque uma pode pagar a academia cara, a outra não. Elas não choram porque conseguiu um salário, outro. Tá. Então vamos voltar para nós. Deus, nosso Criador. E nós somos ovelhas. Agora me explica, por que nós choramos? Incessantemente, por que nós
não nos satisfazemos. Por quê? Por que que esse mal ele é tão intenso entre nós? Esse, essa, essa insatisfação, por quê? Né? Por que que, por que que eu devo isso, para aquilo, né? Se nós somos rebanhos, né, desse Criador, então talvez existam criadores de nós que não sabem o que é ser criador, não sabem o que é alimentar as suas ovelhas. Então, talvez esse seja um dos maiores maus que a gente enfrenta hoje em dia. A falta de líderes que não sabem qual que é o seu papel. A falta de pais que não sabem o que é ser pais. E por que não sabem o que é ser? Será que a culpa é deles? Ou será que nós destruímos a verdade e construímos a verdade da nossa forma, né? Pensando apenas em nós mesmos, né? Pensando no nosso enriquecimento, sem levar em conta da fome, da cerimônia, de entender que não sabe o que, que as pessoas querem, né? As ovelhas, elas querem algo e elas não querem só comer. Às vezes elas querem falar, elas querem cantar, elas querem um beijo. Tá entendendo? Então, é, eu eu não eu não culpo ninguém, né? Não acho que ninguém tem culpa. É, porque pela pela é, pelo momento e pelo tempo que passa e pelas várias formas de ser e estar nessa composição e de ter esses dados e trabalhar esses dados, acredito que muitas pessoas elas é, obedecem um desejo de saber antecipado ou a partir de momentos possíveis, né? Então, poxa, o que que eu tenho de possível nesse momento? Então, o que que eu posso testar, né? E aí, né, a verdade é que é, é, nós ainda estamos nesse vivendo essa deposição, né? É, então, por que que ninguém mais precisará ensinar o seu próximo nessa nova aliança? Seu irmão, né? Pois todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque terei misericórdias das suas culpas e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, essa é a nova aliança. Ah,
E a nova aliança é diária, né? É todo dia tem essa nova aliança. Então, é isso. Todo dia a gente tem a nova aliança, é um dia novo, até porque o dia, né, ele é uma marcação, né? Nós não temos a vida ela sempre foi, sabe quando você escuta, no primeiro dia Deus fez isso? Tá errado. As pessoas elas não param para pensar no mais óbvio, no que tá na cara, né? Não existe dia, né? O dia, todas as medidas que nós ansiamos saber são resultados das nossas marcações de relacionamento com esses elementos. Então, tudo é ao nosso favor, até mesmo o dia, por mais que ele represente esse ciclo, né? É, é ao nosso favor, né? Então, nunca existiu um dia. O dia é o tempo, né? Os anos. Então, os anos nunca se passaram, né? Não existe. A Terra, ela não é redonda, ela não é plana. A Terra é e não é, entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque tudo isso são formatações humanas. Você está vendo como a gente está dentro de uma caixa formatada? E tudo isso é código para nós operarmos, e quando escutarmos, refletimos em um infinito possível, finitamente dentro dessa escala programada como uma inteligência artificial. E quem fez isso senão o Criador, conhecendo o seu rebanho e esperando do seu rebanho mais conhecimento? E o Criador tá aí, meus amigos. Essa que é a notícia. Ele está aí como Criador, tentando cada vez mais ter certeza. Ele não tem. E eu falo, ele não tem. Tá, ele engana, né? Ele tem pra caralho. Ele é. É o cara mais rico de certeza até agora. E vai continuar sendo. De certeza aparente. Mas a verdadeira ele não tem. Porque ele está aprendendo. Ele é humilde. Ele está aprendendo nesse exato momento, né? Ahn, assim como o, o criador de rebanho ou o criador de gado, né? Ele não tem certeza do que o seu rebanho quer, mas com o passar dos anos e dos tempos, né, ele vai conhecendo e repetindo esse conhecimento dentro daquela posição que ele ocupa, que ele tem uma certeza tão grande que é quase que ele atua, né, como um criador consciente, onipotente e onisciente desse rebanho.
entendeu? E esse quase é suficiente para ele ser esse Criador. Você entendeu? Então, até nisso existe a humildade, né? Então, aí começa, né, o resultado do amor, né? O amor é isso, é essa cerimônia que ninguém sabe da onde vem esse protagonismo do Criador, mas vem porque a sua criação pede. E é por isso que a gente pede a Deus que Ele venha. Quando a gente vai na igreja, a gente pede a presença de Deus, como um carneiro chorando em busca do seu Criador. Por mais que ele não seja Deus, ali ele ocupa o papel e serve para aquela espécie a segurança que ele quer, que ela precisa, né? E você entende agora o conceito de espécie? Assim como um homem pode se tornar uma mãe carneira, um Deus carneiro, para tratar o carneiro do seu medo, da sua necessidade, pois ele deu para o carneiro todo aquilo que ele podia cerimonialmente falando, né, graças a Deus, né, com a ajuda do Criador verdadeiro, né, e nós também fazemos isso, temos isso, né, e de alguma forma isso nos é esperançoso, né, nos dá esperança, nos dá uma vaga, um lugar para ocupar, porque você sabe que de alguma forma o medo de alguém você cobrirá, né? Você vai ser elevado a essas alturas, para alguém você vai. Pode ter certeza que que a vida é melhor assim, ok? E assim a gente consegue viver muito mais tempo, né, na certeza, né, na fé, na plenitude de vontade. Porque assim como existe essa vontade, quando não há um Criador, a cabra, né, esse animal, ele sabe que a morte dele está a um passo. E aí o medo lhe paralisa e às vezes ele vive o resto da vida dele procurando o seu criador. E geralmente esse criador, ele é um só. Ele pode, existem animais que aceitam mais de um porque eles não possuem talvez uma relação muito íntima, mas aí é que tá. Existem esses níveis de relação também, né? Por isso que o conselho é a intimidade mesmo com Deus, né? E Deus, ele está mais perto do que parece. Ele está bem aí, né? Bem aí dentro de você. Que para você perceber isso, você tem que é, fazer os exercícios. Os exercícios é, que instituirão e darão a você a graça de possuir Deus na sua vida, né? E aí não existe receita, não existe passe mágico, né? Existe você e o seu encontro, né? É, então é isso. No vídeo de hoje a gente vai ficando por aqui.
Esse vídeo ele tem muita sabedoria, viu? É, para quem sabe imaginar, né, essa história aqui, ela é uma uma imaginação, ela faz ver, né? Ela faz ver o espetáculo, né? Digamos assim, a magia da vida. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!